Sim, meus amigos e minhas amigas, seja bem-vindo ao canal Golaço Debates. E agora a gente vai trazer um ponto de vista, algo que você não viu da final do Campeonato Paulista, e vamos trazer opinião, análise e muito mais. Então, desde já eu peço, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Esse é o Debate Golaço. E antes da gente falar do campeão paulista de 2025, eu quero lembrar você que toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, estamos ao vivo aqui falando sobre a rodada do final de semana, sobre os assuntos importantes, furo de reportagem, informações exclusivas e muito mais, entrevista com jogadores, ex-jogadores. Então, cola com a gente aqui no Golaço Debate, que é sucesso. Ontem o Corinthians, contra tudo e contra todos, foi campeão paulista em cima do seu maior rival. E vai ter aqui um pouco de clubismo, eu confesso, eu sou torcedor do Corinthians. Eu vou tentar analisar de uma maneira fria o que foi essa campanha, o que é essa reconstrução do Corinthians. Vou tentar falar do Palmeiras, o que eu enxergo hoje do Palmeiras, que sabe quando tem um problema e quem tá fora do problema parece que identifica o problema e quem tá dentro do problema parece que não enxerga. É o que acontece hoje, na minha opinião, com o Palmeiras. Vamos aprofundar. Vamos começar pelo campeão, né? Corinthians, campeão paulista, e não tem como não falar de Ramon Dias e Emiliano Dias, a dupla pai e filho que comanda o Corinthians. Eu já falei, quem acompanha nosso canal, nossos programas às segundas-feiras, sabe, eu não sou um fã dessa dupla, mas inclusive treinaram o Vasco, nessa imagem eles estão aqui com os agasalhos do Vasco. Mas o que me incomoda, às vezes, é você não assumir quando há uma evolução, né? Você pode não concordar, você pode não gostar, como eu não gosto do trabalho deles dois, mas há uma evolução. No derby da fase de grupos, o Palmeiras surpreendeu o Corinthians. Eu digo a vocês, colocou o Corinthians na roda, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians não conseguia atacar nem defender. O Palmeiras tinha posse de bola, tinha jogadas, enfim. Mesmo assim, o Palmeiras não conseguiu ser letal e o jogo terminou 1-1 com o Hugo Souza pegando pênalti no último minuto. Você não pode desprezar isso. Foi um feito grande. A partir dali, eu acredito que tanto o Ramon como o Emiliano entenderam a dificuldade que é você jogar contra o Palmeiras. E nos dois jogos da final, eu acho que o Corinthians saiu vencedor. Porque no primeiro jogo, a ideia do Corinthians era impedir o Palmeiras de jogar. O Corinthians estava na casa do Palmeiras, no gramado sintético, que é sim uma vantagem para o Palmeiras. Há quem diga que não é uma vantagem. O jogo fica diferente, ok? Quando veio para o jogo de volta e na Arena Corinthians o gramado é natural, você percebe a dificuldade, muitas vezes, dos jogadores de dominar a bola. Ah, Luan, mas diz que tem dificuldade no sintético. Você tem dificuldade quando você vai atuar num gramado que você não é acostumado. Quando você atua sempre num gramado de um tipo e você vai para outro, tem diferença. Então você percebia muitas vezes Rafael Veiga, a bola vinha, aí ele ia dominar como se estivesse acostumado lá no Allianz Parque, aí a bola fugia um pouco, ele tinha que voltar de primeira para o zagueiro. E isso fez diferença, mas a ideia de jogo do Corinthians fez mais sentido. Eu acho que o Palmeiras muitas vezes contrata jogadores comuns como super estrelas. Esse Mikael que tá jogando como titular aí, eu não vi nada demais ainda. Trouxe um cara que jogava lá na MLS. Ele foi mal para mim nos dois jogos. Ele apareceu sim, porque o Palmeiras ficava muito com a bola, ele acabava pegando muito na bola. Mas não é um zagueiro que você encha seus olhos. E o Yuri Alberto no primeiro jogo fez o gol. No segundo jogo, o Corinthians mudou sua postura, não estava mais no sintético, estava jogando em casa, quase 50 mil pessoas, foi para cima e, taticamente dizendo, o Corinthians venceu os dois jogos. O que falar dessa dupla, né? Rodrigo Garro jogou machucado, o joelho direito dele não tá legal, provavelmente ele vai dar uma parada, não vai começar o Campeonato Brasileiro, mas ele fez de tudo para estar lá, chutou uma bola na trave no jogo de volta, no jogo de ida ele não atuou, mas é impressionante quando a bola chega no pé dele, as coisas acontecem, né? E essa dupla, esse trio que eles formam com o Yuri Alberto é muito bom, cara.
Assim, muitas pessoas falam, né? Falamos até no programa de segunda-feira, e você nos acompanha. Segunda-feira, às 20 horas, ao vivo, toda segunda-feira, faça chuva ou faça sol, se Deus permitir, estaremos aqui sempre. A gente até falou, mas o Corinthians é muito dependente desse trio. Cara, quando você tem uma dupla, principalmente, como Memphis Depay e Rodrigo Garro, não tem como não ser dependente de uma dupla como essa, né? Não tem como, é impossível. São jogadores que fazem a diferença, não são jogadores comuns, são jogadores que fazem a diferença. E mais uma vez, fez a diferença. É incrível como Memphis Depay gera jogo, né? Tem uma bola que vai perder, Memphis cercado por 13, ele bota para trás, dá de cabeça, Garro devolve no meio, que toca para Memphis novamente, ele cria uma jogada e Garro chuta uma bola na trave. É incrível como são jogadores que às vezes você pensa assim, pô, o cara tá sumido, o cara não aparece. De repente ele aparece e ele faz uma jogada diferenciada. É incrível como esses jogadores dessa envergadura, fazem a diferença. A gente vê que no Brasil o time estão trazendo jogadores como Lloyd Augusto, Jackson Mendes, o São Paulo trouxe agora aí um irlandês, jogadores comuns. Não precisa trazer estrangeiros se for comum, dá oportunidade à base. Se for para trazer estrangeiro, traga jogadores como Rodrigo Garro, traga jogadores como Memphis Depay. Aí a gente criticam muito, mas Memphis Depay ganha muito dinheiro, Memphis Depay ganha pouco. O que Memphis Depay já movimentou de dinheiro dentro do Corinthians está fora do gibi. O que Memphis Depay já movimentou de mídia. O Campeonato Brasileiro vai passar na Holanda. A ESPN holandesa comprou os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro por causa de Memphis Depay. Quanto de dinheiro, quantos patrocinadores pontuais vêm para o Corinthians por causa de Memphis Depay? E se você botar na balança quanto o Corinthians pagou para Léo Natel, Jonathan Cafu, Júnior Moraes e toda essa estralha que passaram pelo Corinthians nos últimos anos, você vai ver que Memphis Depay ganha pouco. É barato para o resultado que ele dá em campo. Isso tem que ser colocado. Não importa quanto o jogador ganha, importa o resultado que ele dá em campo. E o resultado que ele dá em campo, isso faz a diferença. O resultado, o retorno de mídia, o retorno de visibilidade, o que ele impacta no ambiente do Corinthians. Eu digo que no ano passado o Memphis foi importante dentro de campo, mas a chegada dele mudou o ânimo do Corinthians. Mudou a emoção, o elenco cresceu junto com a chegada desse rapaz. Porque, além de tudo, é um cara extremamente carismático. Além de ser um espetacular jogador, ainda é um cara que todo mundo gosta, é aquele cara gente boa. E juntou que ele é amigo de Neymar, ele já fez amizade com o elenco todo mundo gosta dele. Teve o evento da camisa 10, que não foi motivo de racha no elenco. Teve um incômodo inicial, mas ele, com carisma, com carinho, soube claramente contornar. Claramente. E ontem, momento difícil do jogo, ele leva a bola lá para o canto e ele começa a dar um show. Pisar na bola, assim, foi um dos números que ele apresentou no show dele. Mas teve outros. Pouca gente está falando na mídia, mas o lateral que Mateuzinho cobra nas costas dele, ninguém vai falar nada? A bola sai lateral para o Corinthians, ele combina alguma coisa com o Mateuzinho, ele fica de costa para Mateuzinho e de frente para os dois marcadores do Palmeiras. Os marcadores do Palmeiras não estão entendendo porque como é que tem um lateral e ele está de costa? E Memphis finge que vai avançar para cima dos dois marcadores. Eles não entendem o que está acontecendo. Mateuzinho cobra o lateral, a bola bate nas costas dele, volta para o pé de Mateuzinho. Ele abre para receber a bola, Mateuzinho adianta a bola propositalmente. O zagueiro vai lá, dá um chute na bola, lateral, Corinthians, e a bola tá lá de novo. E nisso foi passando 1 minuto, 2 minutos. Ele pegou uma bola, tirou dois marcadores, os marcadores afoitos, nervosos. E para finalizar,
o espetáculo, que durou em média uns 4, 5 minutos, ele pisa na bola. E essa pisada na bola não foi uma pisada na bola de... Como é que eu posso... De deboche. Não foi. Foi uma pisada para desestabilizar o Palmeiras emocionalmente. E ele conseguiu. Todo o time do Palmeiras começou, partiu para a briga e ali passou-se 15 minutos. Todo mundo se perdeu. Os jogadores do Palmeiras não sabiam mais o que tinha que fazer, não lembrava-se mais das orientações que tinha recebido da comissão técnica. A comissão técnica foi expulsa. O Abel Ferreira de novo expulso. Todo mundo perdido. Tudo isso porque um jogador brincou com as emoções do adversário. Isso, é por isso que ele ganha 3 milhões de reais por mês. É por isso que ele tem essa premiação. Porque ele é um jogador diferente. Eu conheço muitos centroavantes de 1,90m, 1,95m, forte, que não consegue segurar a bola e fazer o que ele fez. Não tem essa capacidade. Ele tem. E ele fez a diferença ontem. E o Palmeiras... Antes de falar do Palmeiras, eu quero falar de Yuri Alberto. Muita gente falou, Luan, você fala que estadual é pouco e blá, blá, blá. O que é que você fala dessa imagem? E eu digo a vocês o que é que eu falo dessa imagem. Yuri Alberto é um jogador que ele virou piada nacional. Yuri Alberto é um jogador que foi diminuído, menosprezado, virou meme, né? Como falam por aí, meme. Porque ele estava numa má fase incrível, estava sofrendo muita pressão. A gente sabe como a torcida do Corinthians é incrível para fazer aquela festa, mas para cobrar também é muito forte. E Yuri Alberto procurou ajuda psicológica. Começou a fazer um tratamento psicológico porque ele estava abalado. E ele, a partir da chegada de Memphis, dá a volta por cima, torna-se artilheiro do Brasil, começa o ano marcando gols em clássicos e marcando o gol do título do Corinthians. O 1-0 lá na casa do Allianz Parque, na casa do Palmeiras, foi marcado por Yuri Alberto. E claro, na hora do título, um filme passa na cabeça, né? Eu acho que passaria na cabeça de qualquer pessoa. E eu fico feliz. Primeiro por ser corintiano, por ter caras como Yuri Alberto, como Memphis, como Garro, como Hugo, como Carrilho, como Martínez, como Ranielli no Corinthians. E pela realização dele, pela volta por cima que ele deu, que para mim é muito importante. Bom, falar também de Augusto Melo. A gente sabe que quando você assume um poder de liderança em um local que tinha uma liderança, que tinha uma longevidade grande, é difícil. E é um cara que também merece ser lembrado, pois ele foi muito atacado, ele tem se esforçado para tentar passar lá um plano de quitação das dívidas do Corinthians lá na CNRD, um negócio desse, a sigla, que é a comissão de negociação de dívidas lá que a CBF criou. Ele tem se esforçado para manter os salários em dias, ele tem se esforçado para fechar contratos para trazer mais dinheiro para o Corinthians. Eu não sei, e aí eu não vou falar do que eu não sei se esse problema que teve da Vai de Bet, ele tá certo, ele tá errado. Eu não sei se ele é uma vítima ou se ele é uma pessoa no esquema, eu não sei. Eu sei do que eu vejo. E eu vejo os contratos que o Corinthians fechou. Eu vejo os resultados que o Corinthians está trazendo. Eu vejo os jogadores fechados com ele. E a gente está falando de jogador grande. Eu estou falando de Memphis Depay. Memphis, ele não ia baixar a cabeça para uma ameaça barata para apoiar alguém. Se ele apoia, é porque o cara é correto com ele. Se ele apoia, se você vê ele abraçar, se você vê ele apoiar junto com outros jogadores o presidente, porque a gente sabe que a oposição do grupo lá, do Andrés, do Duílio e etc., querem derrubar ele a todo custo, e você vê os jogadores apoiando eles, não é à toa. Então eu queria fazer essa menção honrosa. Eu sei como ele está sendo atacado, está sendo difícil
mas ele está conseguindo, está resistindo. Foi um ano difícil o ano passado, a Libertadores já foi complicada esse ano. Ele é um cara que ele é criticado pelo cabelo, ele é criticado pela roupa, ele é criticado pela fé. Eu não compactuo da mesma fé que ele, mas respeito. Mas até por isso o pessoal critica, porque ele fala, se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser vai acontecer, se Deus... Qual o problema? Todo mundo acha bonito quando o Paulinho, que agora joga no Palmeiras, diz que a entidade lá do Candomblé que ele acredita é que protege ele. Todo mundo acha bonito. Ah, que legal. Temos que respeitar a fé do outro. Como perseguição religiosa não pode. Alguma coisa desse tipo aí que eles falam. Mas aí o Augusto Melo não pode ter a fé dele lá. Ele é católico, né? Não pode ter a fé dele lá na Maria e etc. Que ele é criticado. É impressionante esse Brasil. Se você tem um microfone na mão e você não gosta da pessoa, você arruma, né, motivos para criticar essa pessoa. Bom, vamos falar desse senhor aqui. Esse senhor que tem marca de relógio, marca de roupa, esse senhor que tem livro, esse rapaz que alguns aí falam, não, tem que ir para a seleção brasileira. Esse rapaz está há 5 anos com salário de 3 milhões no Palmeiras e merecido, né? Ganhou títulos e etc. Esse rapaz que recebeu de contratação Felipe Anderson no ano passado, agora Vitor Roque, Paulinho, enfim. Esse rapaz aqui que o time dele é um bando. Qual a organização tática do Palmeiras? Qual a ideia de jogo do Palmeiras? Quais as jogadas trabalhadas que você enxerga no jogo do Palmeiras? Nenhuma. Sabe o que é que eu enxergo no jogo do Palmeiras? Chilique de Abel na beira do campo. Cartão amarelo toda hora. Bola cruzada o tempo todo, do meio do campo, muitas vezes. Ontem teve bola cruzada. Ontem não. No jogo contra o Corinthians teve bola cruzada no meio do campo. Do meio do campo, os caras cruzando para a área. Vai, vê no que dá. Para tentar os jogadores cabecear. Não tem uma bola trabalhada. Não tem tabela, não tem nada. O Palmeiras não tem nada. E eu até acho que Vitor Roque é um bom jogador. Mas com essa ideia de jogo do Palmeiras, de bola voando, Vitor Roque vai jogar como volante todo jogo. Só que ao invés de o volante que marca no meio campo, ele vai marcar os zagueiros. Essa vai ser a maior função de Vitor Roque. Porque a única chance que eu enxergo de Vitor Roque fazer gol jogando pelo Palmeiras é se ele tomar a bola de um zagueiro e ele avançar e conseguir fazer o gol. Porque se depender de uma jogada trabalhada do Palmeiras de Abel Ferreira, não sai gol do Palmeiras. Não sai gol. Porque não tem jogada trabalhada. Tem até jogada ensaiada de bola parada. Mas não tem jogada trabalhada. Eu acho, olha, eu digo e repito, principalmente nos programas às segundas-feiras, 20h30 aqui no nosso canal, Golaço Debate, eu sempre falei, o Palmeiras joga o futebol mais feio do futebol brasileiro. O jogo mais feio é o do Palmeiras. Ninguém que não é torcedor do Palmeiras ou não trabalha com futebol para assistir jogo do Palmeiras. É feio. Até quem quer ver Estevão não para, porque é até sofrido pro rapaz. Não tem uma jogada que esse rapaz receba a bola em condição de jogar. Todas ele tem que tirar um coelho da cartola. Em todas. E falar também de alguns jogadores que tiveram bons momentos, mas quais são esses bons momentos? Rafael Veiga é um jogador que foi contratado pelo Palmeiras lá atrás, foi emprestado para o Atlético Paranaense, inclusive estava naquele elenco do Atlético Paranaense que foi campeão da Sul-Americana, ele, Bruno Guimarães, Rony, todo mundo estava lá naquele time. E lá ele era um meio articulador. Ele era o cara do último passe. Mal comparando, ele era o Rodrigo Garro daquele Atlético Paranaense. E ele vem para o Palmeiras com essa ideia também. Só que sabe o que é interessante? O Rafael Veiga, ele jogava saindo da direita para o centro no Atlético Paranaense e ele recebia essa bola na direita, partia para o centro e sempre tentava colocar uma bola em diagonal
ou para Rony, ou para o centroavante. No Palmeiras ele joga do lado esquerdo, do centro para o lado esquerdo. Sabe para quê? Você não sabe não? Para cruzar. Rafael Veiga e Gustavo Scarpa fizeram o nome deles ou em cobranças de falta nos últimos anos, ou em cobrança de escanteio, que eles são muito bons nesse fundamento, e os gols saíam de cabeça. Como foi o gol do título do Palmeiras na Libertadores contra o Santos, aquele Santos de Cuca, todo remendado, aquele Santos chegou na final do campeonato, na final da Libertadores, e o Palmeiras ganhou com um gol de cabeça no último minuto de Breno Lopes. Porque essa é a única jogada do Palmeiras. Eu não consigo dizer, o empresário de Rafael Veiga recentemente até deu uma entrevista aí dizendo que tinha clubes da Europa que queriam o Rafael Veiga. Hoje eu não sei aferir qual o nível técnico, qual a qualidade de Rafael Veiga, porque a única coisa que ele faz no Palmeiras é cobrar pênalti, cobrar falta e cruzar para a área de qualquer lugar. Ele joga do lado esquerdo, ele pega a bola, ele abre, chuta, cruza. O jogo do Palmeiras se resume a isso. E aí eu sou um crítico de Estevão. Eu até disse no programa da segunda-feira que Estevão dizem que é o novo Neymar, né? Mas nos 2 jogos contra o Corinthians ele ficou no bolso do 5º reserva do Getafe. Quem não sabe, para quem não tem essa informação, Angileri, que agora é titular do Corinthians, ele era o 5º reserva do Getafe. Ele tinha 10 meses que não era relacionado para jogo. Esse rapaz chegou aqui a titular absoluto no Corinthians. E nos 2 jogos contra o Estevão, deixou o Estevão no banco. Ou deixou o Estevão no bolso. Estevão não conseguiu se criar em nada. Se você pegar os 2 jogos, o Estevão ganhou uma jogada contra esse rapaz. Mas a jogada de Estevão é sempre o quê? Perna direita, lado direito, puxa para o fundo, cruzamento. O jogo do Palmeiras se resume em cruzamento. E não é aquele cruzamento certeiro, não, vai lá ver que dá. E aí, querido, Vitor Roque não presta, Flaco Lopes não presta, Rony não servia, por quê? Porque não tem jogo. Não tem jogo. Para os jogadores aparecer, tem que ter jogo. E no Palmeiras, não tem jogo. Isso é um problema que, olha, vou dizer uma coisa a vocês. Se o Palmeiras não resolver, esse ano periga ser como o ano passado e nada ganhar de novo. Obrigado por nos assistir, por nos acompanhar. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Nós somos do Golaço Debate. Vou reforçar o convite. Segunda-feira, às 20h30, estamos entrando ao vivo. E vamos falar de toda a rodada do final de semana. Vai começar o Brasileirão. Tem muita coisa boa pra gente, pô. Não deixa a gente na mão. Vem com a gente, tamo junto. Golaço Debate, é nóis.